Caminha é um local que, pelos seus recursos naturais e aprazabilidade, desde cedo facilitou e potenciou a ocupação humana. Entre os vestígios de humanização do território, destacam-se os líticos pré-históricos da arriba fóssil de Santo Isidoro. As gravuras rupestres de Lanhelas, os vestígios da cultura megalítica no Val do Âncora e um riquíssimo património castrejo, corporizado sobretudo pela cividade de Âncora e pelo castro do Couto da Pena. Com a ocupação desde o primeiro milénio a.C., o castro do Couto da Pena foi um povoado de grande importância, controlando a Foz do Minho e a desembocadura do rio Coura, durante os cerca de 20 séculos de ocupação. Do seu riquíssimo espólio arqueológico, destacam-se as cerâmicas indígenas de variadas formas e fabrico manual, com uma grande riqueza ornamental patente na variedade de padrões e técnicas decorativas. Existem várias referências históricas que nos dão conta da vida na Foz do Minho entre a época romana e a Idade Média, como o Estrabão, o geógrafo árabe Edrisi e as inquirições afonsinas de 1258, que situam nos terrenos da freguesia de Vilarelho e numa pequena ilha do Rio Minho, o Castelo de Caminha. A partir do século XII, estão criadas as condições para o desenvolvimento e reestruturação do povoamento no território nacional. Em Caminha, Dom Afonso III vai mandar erguer as muralhas, provavelmente aproveitando o que restava do cais fortificado da época romana, e Dom Dinis termina a sua obra, acabando por dar foral à vila de Caminha em 1284. Caminha foi planeada ab início segundo o modelo urbanístico francês das Bastides. Possuía uma muralha de forma oblonga que encerrava o espaço urbano, dividido por 3 ruas paralelas no eixo maior e 3 travessas no eixo menor. A área urbana estava assim dividida em lotes retangulares, cujas fachadas mais importantes ficavam voltadas para a rua principal, a Rua do Meio, ou Rua Direita, onde se situavam a Casa da Câmara, o mercado e mais tarde se instalou o Palácio dos Duques de Caminha. Para o lado do Rio Minho, surge-nos a Rua da Ribeira Nova, ou Rua dos Cavaleiros, por aí morarem muitos dos que combateram em África. E para o lado da Rua de São João, onde na época corria o rio Coura, tínhamos a Rua da Ribeira Velha, ou do Poço, assim chamada por, na época, existirem 2 poços que abasteciam o burgo. Estes poços estão assinalados nos desenhos de Duarte de Armas, situando-se um na Praça Calouste de Gulbenkian e o outro, provavelmente, no atual logradouro da Casa Sidónio Pais. As muralhas eram então ponteadas por 10 torres menores e 3 maiores, sendo estas a do Relógio, a da Piedade e a do Cais, ou do Marquês. A Torre do Relógio está voltada a sul e dá acesso ao núcleo medieval da vila. Sob esta torre encontravam-se as Portas de Viana, assim chamadas por ficarem no enfiamento do caminho para Viana do Castelo. A Torre da Piedade, sob a qual se encontravam as Portas do Sol, era assim chamada por conter uma capela com culto a Nossa Senhora da Piedade e situar-se-ia no término da atual Travessa de São João. Apesar de ser das que mais resistiu, acabou por ser demolida a 20 de maio de 1837, tal como a Capela da Senhora da Piedade, para empregar a pedra na construção dos pegões da ponte de madeira sobre o rio Coura. A Torre do Cais, virada a poente sobre o Rio Minho, era também chamada do Marquês, por ali ter existido o Palácio do Marquês de Vila Real. Era muito semelhante à Torre da Piedade e tinha por baixo a Porta do Mar,
mais tarde conhecida por Porta do Marquês, dando acesso ao Porto de Caminha. Esta muralha medieval possuía ainda uma barbacã com cubelos que ia do Rio Minho até próximo do local onde hoje se encontra a Capela de São João. A sua construção não foi terminada porque, entretanto, a vila se expandiu para fora das muralhas. As importantes transformações económicas e sociais operadas com o desenvolvimento da expansão marítima portuguesa vão ter a sua influência no urbanismo das cidades e vilas portuguesas, às quais Caminha não vai ficar imune. A sua situação geoestratégica privilegiada coloca na rota dos navios mercantes. O comércio é intenso, a população aumenta e as muralhas medievais já não conseguem conter um povoado em expansão e franco crescimento. As casas invadem o terreiro anexo às portas de Viana e o Morro de Santo António. Em 1520-1530, nascem a Rua da Misericórdia, a Rua da Corredora e, na mesma época, a Rua do Val, hoje Rua de São João. Em 1551, foi construído o chafariz renascentista pelo mestre João Lopes, o Velho. E numa das suas saídas, a Igreja da Misericórdia, que tinha ao seu lado, no interior das muralhas, o Hospital de Caminha. As casas do interior do casco medieval vão sofrer importantes transformações, crescendo em altura e alterando significativamente as suas fachadas. Na rua direita, sobressaem a Casa da Câmara, o Tribunal e a Cadeia de Caminha. As casas burguesas, com as fachadas ricamente decoradas. E a Casa do Marquês, com a fachada principal voltada para a rua direita, mas com abertura para o Rio Minho. Em 1641, o Duque de Caminha é acusado de traição ao rei Dom João IV, sendo condenado à morte. A coroa fica com todos os bens da Casa de Vila Real e manda demolir o palácio e a torre e salgar o terreno, apagando assim os vestígios da família Noronha e Menezes. As casas dos mercadores e artesãos estavam distribuídas pelas 3 ruas principais, dos Meios, do Poço e da Ribeira, ruas estas que eram cortadas por vielas mais estreitas e humildes. Apesar dos estaleiros funcionarem fora das muralhas, junto ao cais da Porta Nova, e alguns pescadores e artesãos mais humildes habitassem do lado de fora da cerca, como nos mostram os desenhos de Duarte de Armas. O terreiro e a Rua do Val, hoje Rua de São João, foram locais privilegiados para a instalação de casas nobres durante os séculos XVII e XVIII, criando-se a tradição de aí se estabelecerem as melhores casas da vila e testemunhando de algum modo a alteração do centralismo da vila de Caminha. O melhor exemplo disso mesmo é a Casa dos Pitas, de estilo manuelino tardio e espelho da explosão social e urbana de Caminha. A Igreja Matriz, autêntico ex-libris da vila, teve 2 fases de construção, a primeira das quais em 1428 e a segunda em 1488, no reinado de Dom João II. Com o projeto do arquiteto biscaínho Tomé de Tolosa, a sua construção demorou cerca de 60 anos. Para criar espaço para a sua implantação, devem ter sido arrasadas várias casas medievais que ocupavam esse quarteirão, o que mesmo assim resultou numa implantação algo estrangulada pela muralha medieval, pois esta ficava a escassos metros da fachada principal da igreja. Aliado ao facto de ser uma igreja demasiado grande e rica para uma população de tão parcos recursos, e de apresentar soluções e decorações arquitetónicas enquadráveis em estilos distintos, leva-nos a crer que o projeto inicial fosse mais modesto, e à medida que se desenvolvia a construção e eventualmente com as influências que chegavam do exterior, nomeadamente de Itália, o projeto tenha ficado mais complexo e mais rico, dando origem ao belíssimo monumento que hoje podemos apreciar. Fora da muralha medieval, foi construída por volta de 1551 a Igreja da Misericórdia.
As misericórdias, instituições que no Norte já existiam desde o século XII, começaram a proliferar a partir de finais do século XV, com o aumento das peregrinações a Santiago de Compostela e do número de pessoas atingidas pela peste, levando a Igreja a criar ao longo dos caminhos de peregrinação hospitais, gafarias e albergarias. Foi esse o caso do Hospital Velho, hoje Câmara Municipal de Caminha. Fundado por Gonçalo Gil de Briteiros e a esposa, que em 1457 doaram uma casa que equiparam com bens suficientes para suprir as principais necessidades. Mais tarde segue de caminho um pedido de autorização ao rei Dom Manuel para que se fundasse o Hospital da Misericórdia, o que foi alcançado em 1516. Embora o compromisso só tenha sido aprovado em 1557 por Dom João III, as obras do hospital e da igreja já se haviam iniciado a 21 de maio de 1551. A igreja sofreu várias alterações durante o século XVII, como a elevação do seu pé direito, abertura de janelas, construção do consistório e da varanda porticada. As intervenções em edifícios religiosos não se ficaram por aqui, tendo durante os séculos XV e XVI sido construída a Capela de São Sebastião junto às Portas de Viana e deslocado a Capela de São João da sua posição original para o local onde hoje se encontra, fruto da estruturação da Rua do Val. Mas a intervenção que mais vai alterar a imagem da Vila de Caminha e que lhe dará a configuração e estrutura que hoje lhe conhecemos foi, sem dúvida, a construção de novas muralhas durante os reinados de Dom João IV, Dom Afonso VI e Dom Pedro II. Numa altura em que portugueses e espanhóis se degladiavam incessantemente e havia o perigo das investidas de vários grupos de piratas na costa, o crescimento demográfico e urbano veio colocar graves problemas de ordem defensiva e de segurança da vila, levando Dom João IV a encomendar a construção de uma segunda linha de muralhas que rodeasse os novos bairros habitacionais. Outro fator que deve ter sido preponderante na decisão de se erigir nova linha defensiva foi o facto de se ter dado uma grande transformação nas técnicas e táticas militares, frutos da evolução da indústria de guerra com a passagem da neurobalística para a pirobalística, que tornavam as muralhas medievais obsoletas. Na fortaleza medieval devem ter sido arrasadas todas as torres até ao nível dos muros, à exceção da Torre do Relógio e Torre da Piedade, as únicas que se mantinham em 1739. O pano de muralha frontal à Igreja Matriz foi também alvo de remodelação por Dom Pedro II, que encarregou Miguel de Lascol de executar a obra, passando a formar aí um revelim e um fortim, com armazém e paiol de pólvora e uma plataforma para manobra das peças de artilharia. Define-se assim a segunda linha de muralhas. Partindo da Porta do Cais, a muralha segue fechando a vila pelo lado do rio Cora. Perto da estação de caminhos de ferro ficaria a Porta da Arga do Cora, que possuiria revelim e fosso de água. Daí a muralha seguia para sul até ao topo da Rua da Corredora, onde estariam as portas da Corredora, uma torre levadiça sobre o fosso e 2 corpos de guarda. A muralha continuava depois para sul, protegendo a calçada e o convento de Santo António, onde existiria uma porta falsa, a Porta de Santo António. Daqui, o muro desce até às Portas de Viana, que receberam este nome por serem as que agora ficavam viradas para Viana, junto ao local onde hoje existe a casa de repouso da Confraria do Bom Jesus dos Mariantes. Estas eram ainda maiores que as da Corredora, possuindo ponte levadiça, corpo da guarda e uma fonte no fosso. A muralha descia depois até ao rio Minho, que à época tocava nas muralhas, de onde segue por detrás das casas da atual Rua Visconde Sousa Rego, ligando-se à muralha medieval no local onde existia a Porta do Açougue, no enfiamento da atual Rua 16 de Setembro. A partir das Portas de Viana, a linha de muralhas segue na direção sul, ao longo da praia, formando um revelim antes de virar para este e encontrar a Porta do Cabo.
Daí, continua até uma plataforma onde estavam o Fortim de São Rodrigo e juntando-se ao fosso por detrás do convento de Santo António. Nos séculos XV a XVII, as intervenções no espaço, que visavam melhorar estética e funcionalmente as cidades e vilas do reino, refletiram-se em Caminha, na construção de novas, melhores e mais atualizadas fortificações, na reestruturação e construção de novos sistemas viários, na renovação de espaços públicos, na construção de uma nova praça urbana, na construção de novos bairros e de vários edifícios religiosos, como a Igreja Matriz, a Igreja da Misericórdia e o seu hospital, e edifícios institucionais que resultam das reformas da administração e tentativa de modernização do aparelho de Estado, como a construção da Casa de Câmara, Tribunal e Cadeia de Caminha. A partir do século XIX, Caminha transpõe a segunda linha de muralhas, projetando-se em todos os sentidos. Ligando o terreiro ao arrabal dos pescadores, estruturou-se a Rua Visconde Sousa Rego, que fazia parte da Rua da Misericórdia, hoje Rua Benemérito Joaquim Rosas, e que existe como arrabal da vila desde o século XIII. Ao longo dos tempos, esta rua recebeu vários nomes, como Rua do Cabo e a Rua dos Pescadores. A primitiva cerca medieval foi desaparecendo por detrás das casas, que quer no interior, quer no exterior, se lhe foram adoçando. Resta para ser vista a Torre do Relógio, o arco na muralha na travessa do Tribunal e o pano de muralha que daí seguia tanto para o lado da Igreja Matriz como em direção à Torre do Relógio. Integrada no edifício da Igreja da Misericórdia, encontra-se parte de uma torre, possivelmente a Torre do Hospital Velho. Da muralha encomendada por Dom João IV, pouco resta. Hoje preserva-se apenas o Revelim de São João e um troço da muralha que segue para norte desse ponto, a muralha que circunda o convento de Santo António, o muro que vai daí para sul, passando pelo Fortim de São Rodrigo, e um Revelim que estaria em contacto com o mar e agora se encontra preso entre duas casas no Largo do Cais. Na fachada posterior da Casa de Repouso da Irmandade da Confraria do Bom Jesus dos Mariantes, existe ainda um pano de muro que dali ligaria as portas de Viana para um lado e para o outro partiria até às portas do açougue, e que deve ter sido parcialmente destruído a quando da construção do lar e edifício anexo. A partir de finais do século XIX, vão surgir novos desenvolvimentos sociais e mesmo tecnológicos, que vão motivar novas alterações na estrutura urbana da Vila de Caminha. O caminho de ferro chega à Caminha por decreto de 14 de junho de 1872, que manda construir o troço entre Porto e Valença. A 1 de julho de 1878 é aberto à exploração o troço entre Barcelos e Caminha e em 1882 é criada a linha do Minho, ligando o Porto a Valença e daí a Espanha, a partir de finais de 1886. O caminho de ferro levou à desvalorização do porto de mar de Caminha, deixando de se ver um movimento contínuo de navios e originou alterações urbanas, abrindo-se em finais do século XIX a Rua da Estação, atualmente a Avenida Manuel Xavier, nos terrenos pertencentes à família dos Vales e dos Pitas. Com a entrada no século XX, as estradas de macadame vão ligar Caminha ao resto do país, impondo uma nova organização do espaço, influenciada pela necessária articulação entre o trânsito rodoviário e ferroviário, surgindo neste contexto as avenidas e o Jardim entre Pontes e, mais tarde, a Avenida da Marginal. A Rua do Val, que havia recebido palácios barrocos e casas burguesas no decorrer do século XVI, transformou-se na estrada real que ligava a Tui, a partir do século XIX, levando à construção da ponte sobre o rio Coura, iniciada em 1844. Em 1920, a população, descontente com o estado de degradação da ponte, pega-lhe fogo, passando a travessia do rio Coura a fazer-se em Vilar de Mouros. A nova ponte apenas ficará pronta em dezembro de 1930, ficando contudo desnivelada em relação às margens, obrigando à construção de duas rampas de acesso
que desapareceram em 1943, a quando das obras de remodelação. As comunicações também se vão desenvolver durante o século XIX. A linha elétrica chega a caminho em setembro de 1857 e o telefone público no verão de 1928. Em 1930, abriu-se o Largo Sidónio Pais e criou-se uma ligação entre a Rua da Corredora e a Avenida de Entre Pontes, hoje avenidas João de Deus e Padre Pinheiro, tendo sido demolidas algumas casas para o efeito. Em 1940, procedeu-se a um arranjo no piso em volta do terreiro. Foi reorganizada a Rua do Poço e iniciou-se a demolição da antiga residência do governador militar da vila do século XVIII, junto à Torre do Relógio, no local onde em 1950 foi construída a Caixa Geral de Depósitos. Em 1948, começa a ganhar a expressão a ideia de se desviar a Estrada Real para fora da vila, executando-se dois projetos, um pela Marginal e outro por cima da Rua dos Pescadores até ao Terreiro. Depois de analisadas ambas as propostas, optou-se pela primeira, tendo a obra sido inaugurada pelo Ministro das Obras Públicas do governo de Salazar, o engenheiro Arantes de Oliveira, em 1964. O espaço frontal e norte do Revelim de São João sofreram alterações provindas da demolição de vários edifícios aí situados, criando-se um espaço ajardinado, beneficiando esteticamente a zona frontal às muralhas. Foi urbanizada a envolvente sul e este do Jardim 25 de Abril, antigo Parque Municipal, onde existiu um campo de futebol e um corte de ténis, tendo a autarquia procedido à requalificação e revitalização do jardim no ano de 2004, com a reabilitação dos espaços verdes, construção de um espelho de água no centro e um cais embarcadouro na Marginal do Cora, criando um espaço de lazer e bem-estar e de comunhão com a natureza. Os ritmos de trabalho anuais que possibilitam as férias e o hábito de veraneio, aliados à progressiva melhoria das vias de comunicação, vieram possibilitar o aproveitamento dos fins de semana para o descanso que Caminha pôde oferecer aos seus visitantes, alargando temporalmente o espectro do turismo e motivando o desenvolvimento desta vila, cuja história importa contar e conhecer.